O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Feliz Páscoa, povo de Deus, vida nova, inspirações divinas de luz, de amor ao coração de todos nós. Estamos coroando o tríduo pascal, que começou com a ceia do Senhor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E naquela santa ceia, e do vinho marcou, deixou a si próprio dos sinais sensíveis, para que nós continuássemos nos alimentando dele próprio. É o meu corpo, é o meu sangue. Façam isto em memória de mim. E nós fazemos, não um rito somente, mas a própria vida de cada um de nós. Se ela não for uma Eucaristia, o rito não resolve para nós. Tem que ser entrega, sacrifício, corpo e sangue, tão oferecidos como os do próprio Cristo. O lava-pés, para nos não esquecer da humildade, da simplicidade. Humus, terra, de lá nós viemos, um dia voltaremos, e não somos mais nada além disso. Dei-vos um exemplo, vão e façam a mesma coisa que eu fiz. Sexta-feira, a Páscoa da Cruz. Observei o tamanho da participação da nossa Assembleia na Sexta-feira Santa. Um grande grupo de teólogos da América Latina escreveram um livro chamado Descer da Cruz os Pobres. E eles falam da nossa identificação com a dor, a nossa identificação com o sofrimento. Não é questão de gostar ou não gostar, mas o risco da paixão de Cristo ser um espetáculo, onde somos capazes de chorar, como se chora em frente a uma TV ou a um teatro, mas é somente aquilo. No entanto,
Precisamos transcender a esse espetáculo e ver na paixão de Cristo um Deus que é crucificado por amor gratuito. E quanto mais entendemos de paixão de Cristo, mais também criamos em nós a expectativa daquilo que transcende a cruz, a espera. O Evangelho de hoje coloca para a igreja primitiva. Até então não existia o cristianismo, existia o judaísmo e outras religiões, mas a Palestina é um contexto da religião judaica. Existia o judaísmo desde Abraão até então, 1850 anos. Nossos pais, chamados no ano de 1850, 1250 a.C., o Êxodo, no ano 1000, os juízes, os profetas, depois os impérios, o último império, o Império Romano, 63 a.C., e chegou à atualidade da vida de Jesus. E a partir da morte, mas principalmente da ressurreição de Jesus, um novo grupo nasce, uma nova fé nasce, inspirada na pregação, no testemunho de Jesus de Nazaré. Ele era judeu, mas a partir do ensinamento dele, o judaísmo continua o seu caminho até hoje, e nasce as comunidades cristãs, a partir do ensinamento novo de Jesus, como nasce também o Novo Testamento da Bíblia. Podemos acompanhar no jornal, quem tem os versículos bíblicos. Santo Agostinho diz: a Bíblia tem que ser lida, alguém precisa explicar e alguém precisa colocar em prática. O primeiro elemento é justamente o primeiro dia da semana. Sabemos que o sétimo dia, o sábado, é o dia guardado pelo judeu. Por que os cristãos fazem questão de assinalar o primeiro dia da semana ou o oitavo dia da semana? Porque o texto que a gente leu, ele foi escrito pelo ano 100, isto é, a religião ou a fé em Jesus já era algo dado, consumado. As comunidades já eram de fato cristãs e não mais judaicas. Quem permaneceu no judaísmo, permaneceu. Mas aqueles que acreditaram em Jesus, passaram a guardar o domingo. Que todo mundo que está vivo nasceu, é normal. Mas nem todo mundo que nasceu ou morreu, ressuscitou como Jesus. Por isso que nasce a religião dos cristãos, que fomos chamados por esse nome a primeira vez em Antioquia. Atos dos Apóstolos registra isso. No início eram chamados filhos do caminho, por causa da palavra de Jesus: eu sou o caminho. Então guardamos o domingo. E como seria bom se o domingo realmente fosse para nós o dia do Senhor? Não é nosso, é do Senhor. E se é do Senhor, de fato é importante que ele seja guardado. Assim como as outras religiões guardam com zelo, com amor, com piedade até o dia do seu mestre, o dia do seu Deus, o dia do seu Salvador. O domingo não é para ser o dia da dor de cabeça na minha casa, não é para ser o dia da desavença, da intriga, não. É para ser o dia do Senhor. Outro elemento, Maria Madalena. Sem dúvida, as primeiras comunidades, as mulheres eram realmente protagonistas já daquele anúncio. E Maria Madalena, que os padres da igreja chegam a chamar apóstola dos apóstolos, por causa da sua garra, da sua força, da sua fidelidade e da sua capacidade de liderar. Principalmente em Antioquia, com certeza, nos conflitos dos apóstolos, lá ela estava tentando transmitir a mensagem de Jesus. E não é por acaso que ela se torna a portadora da notícia mais importante, notícia ímpar.
Jamais o Evangelho colocaria na boca de uma mulher, naquele contexto, algo tão importante se ela não tivesse uma influência muito grande dentro da comunidade. Éfeso, onde o texto foi escrito, registra isso com muita evidência. Depois ela está indo ao túmulo. Vamos ao túmulo de quem? Vocês ou nós que temos entes queridos. Quando que você visitou o túmulo de alguém parente seu? Qual a relação que a gente tem? Quando vamos lá? Quando dedicamos tempo a isso? Que relação existe entre nós e aqueles que já partiram, nesse dado físico que nos faz lembrar alguém que ali foi colocado? O Evangelho coloca várias vezes, principalmente as mulheres que vão e vão com todo o carinho. A morte não levou a amizade, o cuidado, e são capazes até de fazer algum investimento, porque muitas vezes os textos colocam que o perfume que elas compravam era de boa qualidade para fazer aquelas visitas. Outro elemento importante das primeiras comunidades cristãs, a madrugada. Era bem de madrugada, ainda escuro. Várias vezes a Bíblia registra os momentos à noite. A noite é tida como símbolo da insegurança, do medo, às vezes até do mal. É a noite que a barca dos discípulos parece afundar devido às tempestades. Foi numa noite inteira de pesca que Pedro não pegou nada. No Evangelho de Lucas, mas também no Evangelho de João. Vai aparecer nos textos das aparições. Não é meia-noite, mas é madrugada. Já estamos vencendo a noite. Quando chega a madrugada, você já cria expectativa do dia que vai chegar, isto é, o sol que vai vencer, a luz que vai vencer finalmente as trevas. Não é todo mundo que sabe administrar os seus momentos de noite. Não é todo mundo que consegue esperar o dia chegar. Aliás, tem gente que antecipa e até aumenta a sua noite. Às vezes o problema não é do tamanho que você coloca. Às vezes a realidade, a situação não é tão pesada como você faz pesar. E na era da ansiedade generalizada, quanta gente que antecipa a sua morte, antecipa a sua dor, que traz para si problemas que seria ainda apenas uma possibilidade e já se torna uma realidade. Quanta gente que morreu que não era para morrer, mas porque não foi capaz de administrar uma noite difícil, que são nossos problemas. Às vezes é uma doença, às vezes pode até ser um câncer, às vezes é uma Covid, às vezes é um problema na família, é uma conta, algo pessoal. Mas, por maior que seja a noite, pode ter certeza que vai chegar uma madrugada. Mas a madrugada chega para a gente de que forma? Tem gente que quando dá a madrugada, ele acorda e vira para o outro lado. Porque a perspectiva do dia que vai chegar não lhe diz nada. É muito pouco, ele não tem um compromisso com o sol que vai chegar. Não basta o sol chegar. A gente não acorda de madrugada porque por esporte. A gente acorda com compromisso com a gente mesmo e com as perspectivas da novidade que o dia está trazendo. E como há pessoas que vivem à espera desse sol chegar, dessa luz realmente vir dissipar as trevas. A madrugada é símbolo da esperança, daqueles que souberem esperar, daqueles que vivem a expectativa de realmente chegou o sol da alegria que vence até mesmo a morte. Depois, a pedra.
que já estava removida. Olha, gente, todo mundo quer saúde, todo mundo quer coisa boa para a sua vida. Mas às vezes você quer uma vida nova, carregando a vida velha. É como que se você quer a ressurreição com a pedra nas costas. Coragem para mudar. E há pessoas que não mudam realmente e que nunca vão mudar, certamente. Precisam uma topada muito grande para dar um salto. Porque a pedra depende de cada um de nós. Permitir o túmulo estar vazio é compromisso da gente. Ninguém vai remover por nós. As mulheres iam preocupadas, coloca os outros evangelhos. Quem vai remover para nós? Surpreendentemente, a pedra já estava removida. Coragem para remover a pedra daquilo que te impede mudar de vida, que te impede crescer, que te impede ser tão de Deus que você é capaz de vencer a morte, quanto mais os sinais dela presentes em nós de tantas formas. Naquele momento que Maria Madalena é surpreendida com o túmulo vazio, ela tem uma urgência agora. A experiência pascal, ela não só nos preenche de Deus, da vida nova, mas gera em nós a urgência de comunicar Deus. Às vezes, a gente quer estar todo cheio da graça de Deus. Para quê? Para quê? O que você faz com sua saúde? O que você faz com a riqueza que você tem? Melhorou a tua vida? Porque se tudo aquilo que eu sou... Então, Madalena, a partir do momento que ela constata, ela sabe a quem se dirigir. E não vai à fonte errada. Ela vai ao colégio dos discípulos. E vai correndo fazer aquele anúncio. E à medida que os discípulos recebem aquele anúncio, veja, ainda não se fala de ressurreição. Como diz o último versículo, não era claro à mente de Madalena e nem dos discípulos o dado da ressurreição. Porque pense, gente, não é algo tão simples. Ainda hoje há pessoas com conflito em relação a isso. Imagine na iminência daquilo. No entanto, o texto coloca aqueles 2 discípulos correndo. E aquele a quem Jesus amava, que a tradição diz ser João, o que escreveu o próprio texto, corre mais, chega primeiro. Parece-nos um elemento importante também na nossa reflexão. Quando você vê alguém reclamando demais da vida que tem, da família que tem, do salário que tem, do trabalho que tem, da igreja que tem, parece que tudo que tem não era aquilo que gostaria de ter. Eu não tenho o padre que eu queria, eu não tenho... Falta amor. Porque tudo aquilo que a gente é e faz na ausência do amor não nos completa, não nos preenche. Quando colocamos no coração o amor, porque o amor ele não tem medida de espaço, dia e hora. Quando você vê alguém medindo o que faz, o tanto que faz, onde fez, para quem fez, é um medíocre. Não tem amor. O próprio Evangelho de João, capítulo 10, diz: olha, eu dou a minha vida gratuitamente. Os mercenários não são assim não. Os mercenários, eles querem um retorno. E hoje, no mundo das carências, um retorno moral. É necessário a gente viver a profundeza da nossa espiritualidade, para que realmente o amor seja o motor da nossa existência, das nossas ações, do que somos e fazemos no dia a dia. Apesar disso, o discípulo amado chegou primeiro, mas respeitou a liderança. Sabia que
legitimar aquela notícia dependia realmente de Pedro, aquele a quem o Senhor instituiu como coordenador daquele grupo. E à medida que Pedro chega, vai constatar. Só depois ele entra e realmente acredita que o Senhor ressuscitou. É verdade que eles ainda não tinham compreendido as passagens, ou então como o Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús, como vocês são lentos. Será que as Escrituras já não falavam de tudo o que ia acontecer e como ele ia ressuscitar no terceiro dia? Foi necessário Jesus fazer toda uma memória para que aquilo esquentasse o coração dos discípulos. Querido povo de Deus, busquemos uma vida pascal. Que a nossa espiritualidade, ela não seja parcial, ela não seja pela metade. Que a nossa espiritualidade seja uma entrega total, no amor, no conhecimento, no desejo de viver a grandeza desse mistério, onde nem mesmo a dor é capaz de tirar o sentido existencial da nossa vida. Porque a última palavra de Deus não é a morte ou a tristeza, é a vida, é a ressurreição. Portanto, feliz Páscoa. Abrace a Páscoa como a Páscoa que abraçar a todos nós.